A vida ética é a vida reta, é a vida que vale a pena ser vivida. Neste triplo campo está a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida tranquila, uma vida que não esconde coisas das pessoas, uma vida reta, uma vida linear e, no fundo, uma vida feliz, porque é falso que o crime não compensa, o crime compensa. Muitas vezes, aliás, eu diria na maioria das vezes, mas o crime torna a pessoa intranquila, porque em algum momento essa pessoa pode ser pega. Epicteto nos recomenda que, se pelo menos 50% da vida depende de nós, que lutemos para fazer acontecer do nosso jeito, do jeito que nos parece justo, do jeito que nos parece coerente e adequado a nossos valores, nossos princípios e nossos interesses. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade. Epicteto diz que na vida de cada um de nós há dois tipos de situação. Então vamos à situação de tipo 1. As situações de tipo 1 são vividas, mas antes foram imaginadas, projetadas, desejadas. São situações que só aconteceram por conta da iniciativa de quem as vive. São situações que são primeiro vividas na mente e depois são implementadas no mundo de carne e osso. Assim, a título de exemplo, este evento, cuidadosamente organizado por muitos, é uma situação de tipo 1, primeiro desejada, primeiro imaginada e graças à iniciativa dos seus organizadores, nesse momento vivida entre nós. Epicteto dirá que pode acontecer um alinhamento entre o que você queria que acontecesse e o que acaba acontecendo. Esse alinhamento hoje nós chamamos de sucesso, mas claro, pode haver um desalinhamento completo, acontece tudo diferente do que você imaginava e desejava, chamaremos de fracasso. Epicteto então dirá, para haver felicidade, de vez em quando tem que haver um pouco de sucesso. Mas o sucesso não basta para uma vida feliz. Eu vou repetir, está aí a essência da ideia. O sucesso não basta para uma vida feliz, porque tem as situações de tipo 2. São aquelas que você não podia imaginar, nunca desejou que acontecessem. São situações que não dependeram da sua iniciativa, mas que aconteceram a si mesmo e fizeram parte da sua felicidade. São situações que podem ser boas surpresas, mas que podem ser surpresas devastadoras, entristecedoras, inclusive aniquiladoras da vida. Epicteto então dirá que além de um pouco de sucesso, é preciso que haja um pouco de sorte. E aí continua o sábio. Podemos então identificar dois tipos de pessoa. Pessoas que colocam ênfase nas situações de tipo 1, sem ignorar a existência das de tipo 2. São situações que são pessoas que nós chamaríamos hoje de empreendedoras. São pessoas que, embora sabendo das piruetas do acaso, não descansam enquanto não fazem acontecer aquilo que gostariam que acontecesse, aquilo que acham justo que aconteça. São pessoas, então, que buscam transformar o mundo segundo os seus ideais, segundo os seus desejos, segundo o que consideram mais adequado. Essas pessoas, segundo Epicteto, são grande minoria. A maioria das pessoas é de tipo 2. Coloca ênfase nas situações de tipo 2. São pessoas que passam o tempo diagnosticando os azares da vida. São pessoas que destacam a sua impossibilidade de transformá-la. São pessoas, então, lamuriosas e queixosas, convencidas de que o acaso é mais cruel com elas do que com o resto das pessoas. E assim, evidentemente, essas pessoas que passam a vida contemplando a má sorte, acabam perdendo oportunidades incríveis para transformar o mundo a seu favor. Epicteto nos recomenda que, se pelo menos 50% da vida depende de nós, que lutemos para fazer acontecer do nosso jeito, do jeito que nos parece justo, do jeito que nos parece coerente e adequado a nossos valores, nossos princípios e nossos interesses. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa,
a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou: vem aqui, menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado, às vezes diz no Cortella: você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia, o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os 3, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte: no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia: vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou: pai, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei: que bom, filho, parabéns, que ótimo. Falei: então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei: que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade, filho. E eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei: vem aqui com o papai na sala. Ele veio. Falei: senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei: sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou: não. Eu falei: o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou: hã? Eu falei: vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite, e ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3:30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4, vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem teu filho de 14 anos e chega para você e fala: pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou a faculdade, Steve Jobs não terminou a faculdade, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Eu não vou nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer: filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou junto com um brasileiro uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? A faculdade ele largou. Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele: Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva
é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é, tudo bem, dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Mas eu queria lembrar, usando o Pinóquio de exemplo, esse conto italiano, que a vida ética é mais fácil do que a vida sem ética. Que quando eu sou uma pessoa ética e tenho os documentos em ordem e todos os tipos de extintores já pedidos no carro e os que podem vir a ser pedidos, just in case, e um kit de primeiros socorros, caso ocorra de novo, a ideia é de pedi-lo, e uma tomada unificada padrão para o carro também, padrão que não unifica com nada, mas padrão. Se um policial me parar, eu desço com a tranquilidade absoluta, porque nada em mim pode ser multado naquele momento. Eu tive um colega que me confessou há algumas semanas estar traindo a esposa e me disse que para isso ele precisava apagar todas as mensagens do WhatsApp, que é um trabalho permanente. Dado o faro feminino para o WhatsApp, que é notável, mas o fato de que o WhatsApp volta como herpes, você apaga e volta aquilo, é um trabalho enorme. Ele precisa tirar dinheiro no banco para não usar o cartão. Ele precisa pedir um carro emprestado de alguém para que a placa do seu carro não seja vista no motel. E eu perguntei sobre o cheiro do motel, sabonetes e outros que traem isso. Ele leva mexericas, tangerinas, poncãs e come no motel. Já sabe, marido que volta cheirando para casa. Vocês já sabem que o casamento está compartilhando ações com mais gente. Após essa exposição de método do meu amigo adúltero, eu perguntei uma coisa que para mim é de lógica brutal aristotélica. Não é mais fácil eu ser fiel? E se não é possível ser fiel, não é mais fácil eu separar do que ficar se entupindo de poncã? É bom para o intestino, tem vitamina C, mas não é mais fácil eu ser fiel? Vocês conhecem gente que baixa aplicativos para poder evitar blitz da polícia? Não é mais fácil renovar a carteira que está vencida? Não é mais fácil andar na linha tranquilo? Não é mais fácil isso? Ou seja, claro que nós temos uma relação com a autoridade pública, é difícil. Voltando de Mianmar na semana passada, no domingo, eu desço na Polícia Federal e um policial me pega pelo braço e eu levo um susto. Ele diz: professor, vejo muito seus vídeos. E eu gelando já, pensar, que bom, né? Que bom. Testando a força do esfíncter anal. Ou seja, eu não estava trazendo nada, eu não compro nada, minhas malas são levíssimas, mas sempre dá um medinho, né? Sempre dá um medinho. A vida ética é a vida reta, é a vida que vale a pena ser vivida. Dei uma palestra em Porto Alegre faz 2 meses e emocionado ouvi um senhor me dizer ao final que tinha sido colega de faculdade do meu pai em Direito, que tinham se formado junto na Federal de Porto Alegre em 59, e tinha dito que achava notável a honestidade do meu pai. Ouvir isso, anos depois, é o maior legado que um filho pode ouvir em relação a seus pais. Como deve ser doloroso para o filho de alguém preso em alguma operação pensar: meu pai é um ladrão. E o filho sabe que é. Ele pode dizer para a imprensa que não é, mas ele sabe que é. Ele sabe que é. Ou seja, como é bom este legado ético para um filho. Como é bom ouvir essas coisas anos depois e saber que você é filho de alguém honesto, que tinha seus defeitos, mas certamente não era desonesto. Ou seja, a vida ética é a vida que mistura, dependendo da formação da pessoa, uma moral religiosa, mistura a ética racional, mistura o caráter e se torna uma vida válida. Porque assim deve ser, ou porque assim Deus diz, ou porque assim eu acho correto. Neste triplo campo está a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida tranquila, uma vida que não esconde coisas das pessoas, uma vida reta, uma vida linear e, no fundo, uma vida feliz, porque é falso que o crime não compensa, o crime compensa. Muitas vezes, aliás, eu diria na maioria das vezes, mas o crime torna a pessoa intranquila, porque em algum momento essa pessoa pode ser pega. Isso pode demorar 1 ano, podem demorar 10 anos, ele pode obter muito dinheiro, mas em algum momento, de Al Capone a Pablo Escobar, em algum momento pode ocorrer a punição.
Logo, a vida tranquila, a vida ética, é a vida que permite que eu possa dizer plenamente, se quiserem, se desconfiarem de mim, abram meu imposto de renda, abram minhas contas bancárias, abram meus documentos do automóvel, abram minha mala na alfândega, porque nada aqui depõe contra mim. Não é que eu seja perfeito, e nem sou um modelo ético, mas eu tento, e é um esforço permanente, viver não porque a lei diz, mas porque eu sei que é correto. Eu sei que é correto esse tipo de questão. Você gosta de saber o que não sabe. Você gosta de ter conhecimento que te renova, que te recria. Você gosta de ter mais elementos que permitam que a tua compreensão da vida impeça que você tenha uma vida que seja só automática, robótica, dominada, sem autonomia, sem liberdade. Liberdade para pensar, para decidir, para escolher, para agir. Liberdade que pode caminhar na direção do que é o positivo ou do negativo. Aliás, é exatamente por isso que é liberdade. E é interessante porque uma das tirinhas tratou, e eu vou agora trazê-la à tona, exatamente sobre a importância de você e eu na nossa vida, na qual desejamos ter muito mais, como gerúndio, a edificação daquilo que em nós não é mortal, de trazer a autonomia intelectual. Um dia, um dos meus meninos estava em casa em São Paulo, mas estava um deles tentando montar um aviãozinho. Sabe aqueles aviãozinhos que você ganha que vem numa caixa, né, que é de madeira ou de plástico, ele vem todo desmontadinho. E aí eu estava passando, e como você pode ver na tirinha, ele disse assim: pai, me ajuda. Disse: claro, filho. E o que eu fiz? Montei o avião. Entreguei para ele, falei: pronto, filho, legal. Ele, chateado, falou: não, pai, eu pedi para você me ajudar e não para fazer por mim. Você já imaginou? Na sequência, eu fiquei pensando: o que é que eu fiz? Ele disse uma coisa pior para mim, que não aparece na tirinha. Ele disse: eu estou muito triste, porque eu pedi apenas para você me ajudar a fazer. E quando você fez por mim, você tirou minha liberdade de fazer sozinho. Eu pedi para você me ajudar a fazer e não me prender dentro da tua capacidade. Quando eu precisar de novo, eu vou ter que te chamar. E é muito estranho, aí vem a coisa triste que ele falou, e ele tinha uns 10 anos de idade. O triste, ele falou: muito me estranha. E eu fiquei imaginando onde ele aprendeu a usar uma expressão desse modo. Ele disse: muito me estranha que você, sendo professor, isto é, quase que ele falou, ele não falou isso que eu vou dizer agora, quase que tendo a obrigação de fazer com que as pessoas façam por elas mesmas, no lugar de por elas fazer, como é que você faz uma coisa dessa comigo? E a mim só coube uma atitude: dizer desculpe. Por quê? No afã de ajudá-lo, eu tirei dele a possibilidade, primeiro, de aprender a fazer. Segundo, de ter o prazer de fazer. Claro que eu entreguei pronto. Claro que eu entreguei algo que estava na minha capacidade e, portanto, se fosse só uma tarefa, estaria feita. Mas quando você está em formação, e nós estamos em formação de modo continuado, não é possível que você e eu esqueçamos, e no caso eu esqueci, da relevância na vida, para que o meu pensar e o meu fazer, eles não sejam robotizados, não sejam aprisionados, que eu e você tenhamos autonomia intelectual. O meu pai sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. O meu pai que me criou. O meu pai nunca passou na porta de uma faculdade. Meu pai não pôde estudar. Mas o meu pai dizia coisas que depois eu encontrei quase com as mesmas palavras na filosofia mais sofisticada. Você certamente já ouviu falar de um pensador que eu ensino muito na universidade, chamado Nietzsche, alemão do século XIX, dificílimo de entender.
E tem uma obra de Nietzsche em especial complicada, Assim Falava Zaratustra, pois nessa obra tem uma fala que meu pai dizia igual. Olha só, o filósofo diz: demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia: não tenha pressa na hora de viver. O filósofo dizia: percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia: para trás nem para pegar impulso. O filósofo dizia: não recue, porque não falta no mundo quem queira te dissuadir. E o meu pai dizia: não recue, porque o mundo está cheio de gente querendo te fuder. É a mesma coisa. E depois meu pai ainda acrescentava com carinho: seu bosta. Era como ele me tratava. No passado, os trabalhos eram mais penosos fisicamente e significava que havia menos estresse, porque os hormônios e todos os estimulantes se perdiam na atividade física. O trabalho hoje é muito estressante mentalmente e multiplica as doenças mentais no século XXI. Estamos submetidos a uma pressão muito grande. Tanto que o único suicídio ético do século XXI é: estou me matando de tanto trabalhar. Se eu dissesse estou me matando por causa do crack ou da cachaça, todos estranhariam, mas estou me matando de tanto trabalhar é algo desejável, pelo menos para sogras. Fica fora de casa o dia todo e traz dinheiro, não? Uma pessoa boa, ideal para o casamento. Estou me matando de tanto trabalhar me leva a uma concepção de trabalho em que eu preciso insistir que nós trabalharemos 3/5 da vida. E se o trabalho é um inferno, eu estou assumindo que a minha vida será, na maioria absoluta do tempo, um inferno. Se a única hora feliz da minha semana é a sexta tardinha, há um problema muito grave a resolver. É claro, desde que eu era muito jovem, eu detesto colegas que chegam com excesso de entusiasmo às segundas e dizem um bom dia alto e cheio de energia. Segunda de manhã não é um momento para esse tipo de bom dia. Se alguém entra dizendo bom dia, afastem-se dessa pessoa, ela tem problemas. Esse é um bom dia mais possível a partir de quarta-feira. Segunda a gente deve dizer oi, pronto, começar a trabalhar. Tal como os senhores, eu também fico cansado, mas aprendi há alguns anos que uma das chaves da felicidade do trabalho é viver o momento que eu estou. Aprendi há alguns anos que quando eu entro num ambiente como esse, eu estou nele. E não estou pensando que hoje à tarde eu tenho um voo até o Rio, e de lá vão me pegar de carro, atravessar a ponte e ir até o hotel em Niterói. E de lá, após a palestra, eu pego um outro carro para ir até o Leblon, onde estarei para a próxima palestra. E de lá eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que gravar um Jornal da Cultura. Se eu começar assim, eu vou conseguir de forma fabulosa tornar este momento um momento ansioso e o próximo também. E só serei libertado deste círculo pela morte. Então, onde eu estou, eu estou. Escrevi um texto para o Estadão, que ainda não saiu, sobre presentes, dizendo que hoje um dos presentes mais importantes que eu posso dar a alguém é estar com essa pessoa. Por exemplo, ofertar a alguém um jantar no qual eu não leve o celular. E preste atenção o tempo todo durante o jantar. Um desafio fabuloso, dar-se, viver o tempo. Meu colega Clóvis de Barros Filho, um grande professor, um grande pensador, com quem tive o privilégio de escrever um livro que faz bastante sucesso nesse momento, Felicidade ou Morte, contou a história no lançamento do livro, e eu copio dele essa história, não é minha, a ética manda dar o autor. O professor Clóvis contou a história como ele percebeu uma coisa. E quando ele estava, na sua época, no ensino primário, disseram para ele que o ginásio era legal. No ginásio disseram que não, era o colégio. Lá é que as coisas aconteceriam. Assim que ele entrou no colégio, começaram a falar de vestibular e que a faculdade seria o momento dele encontrar a sua carreira. Felicidade é só depois, na faculdade. Entrando na faculdade, disseram, sem estágio você não é ninguém, porque é só o estágio que lhe ensina alguma coisa. Então ele entra no estágio, ele dizem no primeiro dia, só quando você for efetivado é que vai valer a pena todo esse sofrimento. E ele é efetivado e descobre que está no patamar -15 da empresa.
e que tem um patamar 50 lá em cima, e que se ele perseguir metas que serão dobradas cada vez que ele as alcançar, se ele seguir essa cenourinha diariamente e trabalhar como um condenado, ele chegará lá em cima, naquele lugar, naquela sala. E quando ele chegar lá, já perto do fim da vida, dirão a ele: pode ir para casa, agora vai começar a parte boa da sua vida, a aposentadoria. E ele se aposenta. E ao se aposentar, sente a morte se aproximando, sente-se doente, chama um padre, e o padre o consola: não se preocupe, bom mesmo, vai ser lá em cima. Quando o professor Clóvis contou essa história com mais habilidade para uma plateia, ele queria dizer exatamente que a felicidade tem que ser agora. Ela não pode ser no momento seguinte. A felicidade tem que ser esse momento. E os momentos difíceis dão sentido aos momentos fáceis. Eu não posso conceber o trabalho como um sofrimento contínuo, senão é melhor mudar de trabalho. Eu posso me sentir cansado fisicamente, irritado às vezes. Porém, eu tenho que ter uma concepção do que eu estou fazendo de mim mesmo. Para administrar pessoas, para viver no ambiente de trabalho, para ser alguém, eu tenho que fazer essa pergunta: o que é que nós estamos de fato fazendo de nós mesmos? Que destino eu estou dando à minha existência laboral e à minha existência familiar e afetiva? Que horizonte eu estou construindo? Para onde eu quero ir? Porque se eu não tiver para onde ir, eu vou ser arrastado por ventos e correntes. Essa é uma diferença entre consciência e estratégia e simplesmente existência.